Salve, salve galera do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, professor Gênesis. Dessa vez vamos estudar juntos aqui propriedades físicas dos compostos orgânicos. E aí dessa aula a gente vai destacar, vamos estudar ponto de ebulição e solubilidade relacionada aos compostos orgânicos. Valeu? Vamos viajar junto, bora lá! Bem galera, começando então as propriedades físicas dos compostos orgânicos, vamos relembrar um pouco sobre polaridade, tá bom? Polaridade. Veja só, o que é um composto polar ou apolar? Vai depender da ligação entre os átomos que compõem aquela molécula. Então nós temos, quando um átomo se liga com outro, ele vai estabelecer ou não uma polaridade, ou seja, vai ter um ponto dessa molécula que vai atrair ou não o elétron para o seu lado. É como se fosse um cabo de guerra, né? Um átomo se liga com o outro e pode existir um cabo de guerra onde um átomo puxa mais o elétron para o seu lado. Se isso acontecer, então nós temos um polo, por isso que a gente tem a chamada polaridade. Então o que a gente tem? Quando não existe esse polo, então a gente chama de molécula apolar. E quando isso vai acontecer? Quando nós temos ligações entre os mesmos átomos, ligações entre átomos iguais, nós temos então molécula apolar. E aí a interação entre essas moléculas é chamada de dipolo instantâneo induzido, ok? Ou simplesmente dipolo induzido, para ficar bem mais abreviado. Como é que eu vejo isso, professor? Como é que a gente está estudando isso? Beleza, é bem simples. Ó, um exemplo de um hidrocarboneto que apareceu aí na tela. Hidrocarboneto, a gente só tem carbono e hidrogênio. Então, as moléculas de hidrocarboneto são moléculas apolares, porque é de ligação entre átomos iguais. Então, não tem um cabo de guerra, não vai ter um elemento que puxe mais o elétron para o seu lado, com a diferença de eletronegatividade do outro, porque eles são todos iguais, tá bom? Então, os hidrocarbonetos são moléculas apolares. E para ser polar, como é que vai ter? Então tem que ter, como eu disse a vocês, uma ligação entre átomos diferentes. É chamada ligação dipolo-dipolo. Então, por exemplo, aqui, ó, quando tem um composto halogenado, tá? Pode ser qualquer elemento químico aí, oxigênio, um elemento que seja diferente do carbono, galera. Então a gente vai ter naquele local ali um local dipolo, tá certo? Então a ligação ali já vai ter ligação entre as moléculas, já vai ter a ligação de dipolo-dipolo. E temos outra ligação, que é chamada ligação de hidrogênio, também com moléculas polares, só que é específico quando o hidrogênio está ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o chamado do FON. Quando a gente tem essa ligação de hidrogênio com oxigênio, essa ligação é polar e muito forte, por isso que é uma ligação específica das moléculas polares, tá certo? Ele chama de ligação de hidrogênio. E aí, o que acontece? Isso vai influenciar na interação entre as moléculas. As moléculas vão ficar mais interagidas, mais fortemente ligadas, tá bom? E aí, por exemplo, os compostos que a gente tem hidroxila, né? Álcool, fenóis, ácidos carboxílicos, todos esses compostos que têm hidroxila, eles têm então a chamada ligação de hidrogênio. As aminas também têm ligação de hidrogênio, porque as aminas têm nitrogênio com hidrogênio, né? Então, esses compostos aí têm uma interação bastante forte e a união dessas moléculas entre si são fortes devido à sua polaridade, tá bom? Então é o seguinte, se a gente for comparar essas ordens de forças que estão na tela, né? Essas forças de interação, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo instantâneo induzido, nós temos assim de cima para baixo a força vai diminuindo, ou seja, as dipolo induzido tem uma força de interação molecular menor, tá certo? De que a dipolo-dipolo e de que as ligações de hidrogênio. Essas então têm uma maior intensidade nas suas forças, elas se unem muito mais fortes, tá bom? E o que é que isso vai influenciar na propriedade física? Isso vai acarretar na questão da evaporação, ou seja, do ponto de ebulição.
Quanto mais forte for a interação, maior será o ponto de ebulição. Quanto menos forte, ou seja, quanto mais fraca for a interação, menor será o ponto de ebulição, ou seja, mais fácil vai ser a evaporação dessa substância. Por isso que nós temos, por exemplo, os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, em sua maioria, eles são gases. Por quê? Por causa do seu ponto de ebulição, que é fraco, que é baixo, devido à interação das moléculas, que é uma interação apolar, de molécula polar, ou seja, a interação de polo induzido. Então nós temos os hidrocarbonetos que têm baixos pontos de ebulição, tá certo? Principalmente aqueles com menores cadeias carbônicas. Por quê? Porque a gente vai ver que cadeia carbônica também influencia nos pontos de ebulição. Como assim, professor? Uma cadeia carbônica pequena vai fazer com que esse composto tenha uma massa pequena, ou seja, uma massa molecular pequena, então ele vai ter um baixo ponto de ebulição. Vai ser mais simples de separar uma molécula da outra. Já se a molécula for muito grande, ela vai ser pesada, então ela vai ter um alto ponto de ebulição, como a gente pode acompanhar aqui a seguir. Ó. Vamos lá, vamos comparar os pontos de ebulição. Quando nós temos então esse peso diferente, né? Perceba então aqui nós temos as moléculas que todas são da mesma função orgânica, ó, todas são álcool. Então nós temos o metanol, o etanol e o propanol 1, beleza? Então o que acontece aqui? Perceba que o metanol é a menor cadeia, ou seja, só tem um carbono, depois esse aqui tem 2 e esse aqui tem 3. Isso vai influenciar na sua massa, ó. Como ele tem menos átomos na molécula, ele vai ter uma massa molecular menor. Então é 32, 46 e 60. O que é que vai acontecer? Todos eles têm ligação de hidrogênio, que é uma ligação forte. Porém, entre eles, a gente vai perceber que os pontos de ebulição daqueles que são os menores são menor também, tá bom? Então, a gente vai ter aqui o metanol com um ponto de ebulição 75 graus, etanol, aquele que a gente usa em casa, 78 graus Celsius, e o propanol é 97 graus Celsius. Então, por que essa diferença, já que eles têm todos o mesmo tipo de ligação? É devido à sua massa, ao seu peso molecular, sua cadeia carbônica, né? Como ele tem uma menor cadeia carbônica, isso vai fazer com que seu ponto de ebulição seja menor. Maior cadeia carbônica, ponto de ebulição maior. Outra coisa, se por exemplo, se ele tiver a mesma função e o mesmo peso, o que pode interferir no ponto de ebulição é a presença ou não de radicais, ou seja, de ramificação. Se é uma cadeia que tem ramificações, né, que a gente chama de cadeia ramificada, então essa cadeia ramificada ela tende a ter um ponto de ebulição maior do que uma cadeia normal, tá bom? Então isso também vai interferir caso o composto tenha mesmo tipo de força, ou seja, a mesma função orgânica e tenha o mesmo peso. Então o que é que pode fazer com que ele tenha um ponto de ebulição diferente do outro? É a sua cadeia, que pode ser ramificada ou normal. Se a cadeia for ramificada, vai fazer com que ele tenha um ponto de ebulição maior do que uma cadeia normal. Agora também aqui, se a gente for comparar compostos que têm o mesmo peso, que nem a gente está falando agora, e eles têm funções orgânicas diferentes, algo que vai influenciar justamente aquele tipo de interação. Se é dipolo induzido, se é dipolo-dipolo, ou se é força de ligação de hidrogênio. Então percebam aqui que as massas dessas substâncias são bem parecidas, ó, 44, 46 e 46. Só que nós temos aqui propano, um hidrocarboneto, ó, só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Metoxmetano é um éter, aí tem um oxigênio entre eles, né? Então aqui já vai ser uma molécula polar, aqui em cima é uma molécula apolar. E o etanol, que tem aqui o OH, fazendo com que a molécula seja polar, porém é uma hidroxila, ou seja, a ligação de hidrogênio, né? Nem a gente pode ver aqui na tabela. Então olha a diferença que isso vai fazer no ponto de ebulição. Perceba, propano, que tem 44 e esse aqui 46, só 2 gramas por mol de diferença, gente, que a gente tem aqui. Aqui nós temos aqui menos 45 graus e aqui vai ser menos 25 graus Celsius a de evaporação. Ou seja, perceba que menos 45 é menor que esse. Por quê? Porque aqui é uma molécula polar e aqui é apolar, tá bom? Então aqui é a ligação de dipolo induzido e aqui é dipolo-dipolo. Já se a gente pegar a molécula do etanol, que tem a mesma massa desse anterior, olha a diferença do ponto de ebulição. Vai para 78 graus Celsius.
Por quê? Por causa dessa ligação de hidrogênio, que é essa ligação com a hidroxila aqui. Essa interação é muito intensa e faz com que seja muito difícil separar uma molécula da outra, ou seja, vai fazer com que o ponto de ebulição dessa substância se eleve, tá bom? Seja alto. Então é isso que a gente tem que compreender. Lembrando, ponto de ebulição baixo quer dizer que a substância é volátil, né? É uma substância volátil, é aquela que evapora com facilidade, é uma substância volátil, tá bom? Agora a gente vai comparar aqui a solubilidade, tá bom? E a gente vai lembrar do seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que é isso, professor? Compostos polares dissolvem compostos polares. Compostos apolares dissolvem compostos apolares, tá bom? O polar não se dissolve no apolar. E o apolar não se dissolve no polar. Vice-versa, né? Tem que ser de mesma polaridade. Então, por exemplo, ó, a gente acabou de ver que o álcool tem ligação de hidrogênio, né? Tem um composto polar. Então o que acontece? Ele se solubiliza, né? Ele forma um sistema homogêneo na água. A gente coloca álcool e água, ele se mistura, como a gente fala, né? Já a gasolina, que é um hidrocarboneto, ela se dissolve bem em querosene, que é outro hidrocarboneto. Ambos são compostos apolares. E a gente sabe, se a gente for colocar gasolina na água, não vai rolar. A gente não vai ver a mistura acontecendo, a gente vai ver as bolinhas que a gasolina vai formar na água. A mesma coisa vai ser com o querosene, né? Se a gente tentar colocar querosene na água, a gente vai ver que não vai formar um sistema homogêneo, tá certo? Então aqui nós temos de um lado o sistema com moléculas polares, do outro lado são sistemas apolares, e aí por isso que a gente tem sistemas homogêneos, porque são de mesma polaridade. Se a gente tenta botar uma na outra, a gente vai perceber, por exemplo, gasolina e água vai formar um sistema heterogêneo. Por quê? Porque são a gasolina é apolar e a água é polar. O óleo na água é a mesma coisa. O óleo é uma molécula apolar. Então, por isso que ele não vai se dissolver na água, que é polar. Então, a polaridade interfere, galera, na solubilidade das substâncias. Quando você perceber então que as substâncias estão se dissolvendo uma na outra, é porque elas têm a mesma polaridade. Se elas não se dissolvem uma na outra, é porque elas são de polaridades diferentes, tá bom? Outra coisa que a gente tem que fazer para comparar a solubilidade, que a gente pode fazer, ó, tá aqui, é com relação à cadeia, tá certo? Aquela questão de cadeia longa vai influenciar também. Perceba aqui, ó, nós temos uma molécula polar do ácido metanoico, né? Nós temos aqui, ó, veja que aqui é uma grande polaridade nesse ponto aqui que a gente vai ter. Então, por isso que essa molécula é bastante solúvel em qualquer proporção em água. Colocou na água, ela vai solubilizar, tá certo? A mesma coisa vai ser se eu aumentar a cadeia até 3, ó, ácido propanoico. Ainda assim, essa cadeia aqui, essa polaridade é suficiente para dissolver em qualquer proporção de água. Já se eu aumentar muito a cadeia, passei agora para o pentanoico, ó, são 5. Perceba agora o que aconteceu. No pentanoico, ele só consegue aproximadamente dissolver 5 gramas, tá vendo aqui? Que a solubilidade está em gramas por 100 gramas de água. Então ele só consegue dissolver 5 gramas em 100 gramas de água. De 3 carbonos para baixo, nesse tipo de substância aqui, substância de ácido, ele conseguia dissolver qualquer proporção. Agora, a partir de uma cadeia já com 5 carbonos, isso já influenciou totalmente na solubilidade. Passa a dissolver, ó, apenas aproximadamente 5 gramas para cada 100 de água. E se for para o 7, que é o heptanoico, né, que é o de baixo, que são com 7 carbonos, nós vamos perceber aqui que, ó, a solubilidade 0,2 gramas para 100 gramas de água. Então diminui bastante. E se aumentar essa cadeia, vai para 0, certo? Se vamos supor uma cadeia com 10 carbonos nessa estrutura aí, já vai passar a ser insolúvel em água. Por quê? Porque a parte da cadeia que é apolar vai ser bem maior. Esse polo aqui não vai ser suficiente para fazer com que essa substância possa ser solúvel, possa se solubilizar na água. Então a cadeia apolar, nesse caso aqui, ela vai ser maior, fazendo com que essa molécula não consiga se solubilizar na água, tá bom? Então a gente vai ver isso bastante nas moléculas, nas suas polaridades. Esse ponto aqui interfere bastante, tá bom? Mas tem até um certo ponto. A molécula com grande cadeia tem que ter grandes pontos de polos para fazer com que ela possa se solubilizar em água, tá bom? Então, ó, aqui a gente pode ver nessa tabela que com o aumento da cadeia carbônica
houve uma diminuição da solubilidade, tá certo? Bom, chamando a atenção para uma coisa. Veja aqui o álcool, né? O álcool, se a gente colocar na água, ele solubiliza. E a gente já viu que a água é polar. E a gasolina é apolar, mas também dissolve álcool, né? Então o álcool forma sistemas homogêneos, tanto numa substância polar quanto na substância apolar. Por que isso, né? Se a gente for analisar a estrutura do etanol, que aqui não é qualquer álcool, aqui a gente está falando daquele álcool que a gente conhece mais, que é o álcool etílico ou etanol. Essa é a estrutura do etanol: H3C, CH2OH. Então ele tem hidroxila. Então o que é que vai acontecer? Essa parte de ligação de carbono com carbono é uma parte apolar, né? Porque só tem ligação entre os mesmos átomos. Já a parte da hidroxila é a parte polar. Então o álcool, ele é um composto bipolar. Toma um remédiozinho de controle de vez em quando, né? Para não perder o controle. Mas ele é um composto bipolar, ou seja, ele tem essas duas polaridades. Como a molécula dele é pequena, então ele tem a facilidade de se dissolver tanto em polar quanto em apolar. Mas ele tem um que puxa mais, né? Por exemplo, se eu tiver o álcool na gasolina e acrescentar água, o álcool que está na gasolina vai se desprender para ir se juntar com a água. Por quê? Porque a polaridade vai falar mais alto. A parte polar dele é mais forte do que a parte apolar, mas ele pode se dissolver nas duas, tá bom? Então a gente tem que ficar atento com essa questão de polaridade. Bom, vamos ver também que a gente está falando de polaridade. Vamos ver a atuação de sabões e de detergentes na limpeza. Essa estrutura que vocês estão vendo aí é a estrutura de um sabão, tá? Olha como a cadeia carbônica do sabão é grande quantidade de carbono. E no finalzinho você vê que tem a parte do polo, né? Então, essa cadeia aí destacada em azul é a parte apolar dele, tá certo? Então essa parte apolar, ela é capaz de interagir com gordura. Por quê? Porque gordura é um composto apolar, a gente já sabe, né? Se você for fazer um esforço de lembrar na sua casa, quando você tem alguma coisa engordurada e você coloca água, você não consegue dissolver ela com facilidade, você tem que botar sabão. Então quem faz essa pontezinha com essa gordura é justamente essa parte, essa cadeia aí apolar do sabão. Já a outra parte, a parte extremidade polar, é que faz a interação com a água, né? Essa parte aí que você está vendo, o polo. Então o que acontece? Podemos dizer que a cadeia apolar de um sabão, ela é hidrófoba, você ou hidrófila, você também pode falar assim, né? Hidrófoba é quando você lembra o conceito de biologia. Então hidrófoba, que é aquela que possui aversão pela água, né? Foba é de fobia, que no caso é medo, aversão. Então a parte apolar é hidrófoba, ou seja, não se solubiliza em água, tá ok? E a extremidade polar é hidrófila, ou seja, possui afinidade pela água, tá bom? Então a parte hidrófila é a parte que se dissolve, que puxa a molécula para a água para se dissolver. A parte hidrófoba é a que faz a ponte com, no caso, a gordura, porque ela não gosta de água, né? Tem aversão à água. Aí às vezes vocês vão encontrar também os termos lipofóbica, né? E lipófila também. Ok. Então nós temos aqui, por exemplo, né? Ao lavarmos um prato sujo de óleo, forma-se o que os químicos chamam de micela, tá bom? Uma gotícula microscópica de gordura envolvida por moléculas de sabão orientadas com cadeia apolar direcionada para dentro, interagindo com o óleo, e a extremidade polar para fora, interagindo com a água. Então o que a gente vai ver é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então se a gente tiver um exemplo aí, né, de uma superfície com óleo, aqui o óleo, e aí a gente vai colocar água. O que é que vai acontecer? O processo de formação de micelas é denominado de emulsificação. Então a gente disse que o sabão, ele é um emulsificante, tá bom? Ou um emulsionante. Emulsificante fica melhor, tá bom? E ele tem a propriedade de fazer o óleo com que o óleo se disperse na água através das micelas. Então o que é que vai acontecer? Ó, então lembra que a gente tinha uma extremidade polar, aquela pontinha vermelha, né? E a parte azul é apolar. Então a gente vai dizer que isso aí
esse desenho representa o sabão. Então a gente vai colocar o sabão, né? Então aquela extremidade apolar vai grudar na gordura, tá certo? Quando o sabão é adicionado, né? E a parte polar vai ficar na água. Então, quando isso acontece, quando os ânions do sabão se aproximam da sujeira, a cadeia polar ela interage com ela e com a sujeira, e a extremidade polar continua a interagir com a água. Então fica fazendo um meio campo. Uma parte do sabão fica ligado com a água e a outra parte do sabão fica ligado com a gordura. E aí isso faz com que a gordura se desprenda do prato, né? Ou do prato, da panela, enfim, dela esteja. É o que a gente chama de micela. Esse formato que vocês estão vendo aí na figura tá bom? Então isso é o que a gente chama de micela. E aí faz com que você joga a água e aí vai limpar o prato ou a panela que você quer tirar da gordura, tá bom? Então isso aí também é devido à polaridade do sabão. Detergente também é uma estrutura parecida com a do sabão, por isso que eles funcionam dessa maneira, tá? Vamos ver aqui, de olho no Enem, algumas questões do Enem que já trabalharam sobre esse assunto. Enem 2009. O uso de protetores solares em situação de grande exposição aos raios solares, como por exemplo na praia, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares? Então veja só, a gente tem que pegar as dicas que foram dadas sobre essa molécula que está aqui no texto, né? Então o que é que disse aqui? Olha, as moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupo carbonila, né? Pois os sistemas são capazes de absorver radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida com ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula, tá? Então, baseado nesse fato, a gente já tem que vir aqui e procurar as estruturas que tenham anel aromático. Ou seja, a gente já pode eliminar a letra E, certo? Da nossa jogada, porque não tem anel aromático. Na letra A tem, a letra E não, a letra B. Na letra A tem, na letra B não tem, então a gente eliminou. Na letra C tem, na letra D tem, na letra E tem. Beleza, então eliminamos aí. O que é que disse também na questão que ele tem a carbonila. Carbonila é o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, não é isso? Beleza. Então se a gente for perceber, na letra C só tem anel aromático, não tem carbonila. Então a gente manda ela para o brejo também. Tranquilo. E o outro fator que disse é que tem uma alternância do anel aromático até a carbonila entre dupla e simples ligação. Ou seja, se a gente for olhar a letra D, não tem alternância, só tem ligação simples até a carbonila. Então a gente cancela ela também. Só ficamos então com a letra A ou a letra E. Qual das duas é? A gente vai prestar atenção no último fator que foi dito, que em uma das extremidades tem que ter uma extremidade, que o composto tem que ter em uma das suas extremidades uma parte apolar, tá certo? Sendo assim, nossa resposta aqui vai ser a letra E, porque nós temos aqui essa parte que tem CH3 e O, então o oxigênio aí vai fazer um polo. Já na outra parte só tem carbono e hidrogênio, então essa parte é apolar. Então nós temos aí anel aromático, carbonila, dupla ligação entre eles, né? E uma parte polar e a outra parte apolar. Se a gente for ver a letra A não tem uma parte apolar, né? Todas as duas extremidades da letra A são polares, por isso que não vai ser ela e a gente marca a letra E, tá bom? Já outra questão diz o seguinte: as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, figura 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencional, constituídas de fibras de celulose, figura 2. Então tá aí as duas, né? A poliacrilato de sódio, 1, e as fibras de celulose na figura 2. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se a
Então nós temos o seguinte aí, ele quer saber por que se deve a maior eficiência das fraldas descartáveis, né, em relação ao dipano. Então é só a gente julgar os itens. Letra A diz assim: interação dipolo-dipolo mais forte entre o poliacrilato e a água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. A gente viu que ligação dipolo-dipolo não é mais forte que a ligação de hidrogênio, então por isso que não é essa a resposta. Interação íon-íon mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Então, o que é que a gente pode aprender? Ligação íon-íon mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água. Água não tem ligação de íon, é ligação de hidrogênio. Então, por isso que não vai ser essa. Íon é apenas da parte do poliacrilato. Por que íon, professor? Carga positiva e negativa que está lá no desenho do poliacrilato. E a gente pode rever aqui, ó. Tá vendo? Aqui é íon, tá bom? Então vamos lá. Na letra C, diz assim: ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água, em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água. Bom, se isso fosse verdade, né, que a ligação de íon, ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, ele tinha que ter hidroxila lá, e não tem hidroxila no poliacrilato. É O e Na, né, uma ligação iônica. Letra D: ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas. De novo, não tem ligação de hidrogênio entre o poliacrilato. Letra E: interação íon-dipolo mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água. Aí sim, ó, íon do poliacrilato e dipolo da água, em relação às ligações de hidrogênio da celulose com água. Então essa aqui é a nossa alternativa certa, né? Então é só a gente analisar o tipo de interação que tem na molécula, galera. É assim que o Enem trabalha, tá bom? Então é isso aí, galera. Por hoje é só e até a nossa próxima aula.